Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também e ajuda no crescimento do canal. Hoje eu queria comentar uma declaração, de um conselheiro da Mais Vasco, no Twitter, se arrependendo, fazendo alguns questionamentos, e se arrependendo, do que, pelo fato de ele ter apoiado a gestão atual. Então, eu vou ler para vocês aqui e vou abrir aspas para a fala do conselheiro da Mais Vasco no Twitter. Vamos lá. Abre aspas. 17 dias depois da última reunião do Conselho Deliberativo, seguimos sem previsão do que acontecerá. As reuniões para apreciação das contas da gestão anterior, entre parênteses, parecer do Conselho Fiscal para reprovação, segue sem datas definidas. Calendário para a reforma do Estatuto? Também não. Aí segue ele. Calendário para a SAF? Também não, entre parênteses. Dizem que a criação não irá passar pela AGE e que a transferência do controle não passará pelo Conselho Deliberativo. Está entre parênteses, marquem, gravem essa frase. Esse detalhe é importante, tá? O presidente do Conselho Deliberativo criou um modelo que tirou da cabeça de bancadas como se no Vasco tivéssemos partidos políticos. Não dá certo onde tem partido político, daria certo no Vasco? O segundo VP geral e o VP jurídico fazem reuniões com os, abre aspas, partidos políticos, fecha aspas, na presença do líder da minoria. Conselheiros que ousaram se revoltar com a gestão da Mais Vasco, entre parênteses, a que entregou o pior resultado da história, estes estão alijados do processo como se fedessem. O sentimento de decepção só não é maior do que o medo em relação ao que essa DA, a diretoria administrativa, acredito eu, pode achar viável de aprovar no assunto SAF. Lembrando, democracia não se brada, se exerce. Triste pelo que acreditei, triste com o que fizeram. Não entendem o sentimento do torcedor, do sócio. Ontem tivemos VP que viajou sem pagar passagem, dizendo que o clube não teve custos. Dá para defender essa turma? Não. Que os deuses tenham pena da gente e ajudem. Fecha aspas. Essa foi a declaração de um conselheiro da Mais Vasco, que está rodando aí as redes sociais, os grupos de WhatsApp, Instagram, no próprio Twitter, E eu vejo o comportamento de muitas pessoas ironizando, atacando o então conselheiro, Mas só que assim, gente, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Ah, Júnior, você está defendendo o então conselheiro? Não, a grande questão é a seguinte. Existe uma coisa chamada convicção. As pessoas, elas têm suas convicções através de análise que elas fazem ali, e diante do que elas veem, do que elas acreditam, elas constroem as suas convicções e então, a partir disso, passam a defender as suas convicções, Isso é normal. Por exemplo, o Levinciano, ele tem convicção que o projeto dele vai dar certo. Por quê? Porque ele montou o projeto dele, ele estudou, ele viajou o mundo, levou as suas ideias para o mercado, recebeu informações do mercado, dicas do mercado, e a partir daí construiu todo o seu projeto. Então ele tem convicção de que o projeto dele vai dar certo. O problema não é ter convicção. O problema é você não estar disposto a, diante de consequências erradas que estão acontecendo, da sua convicção, você não está disposto a ouvir o contraditório e, de repente, a mudar a sua convicção. E é aí que está o X da questão desse conselheiro. Por mais que ele tenha apoiado a Mais Vasco, apoiado o Jorge Salgado e apoiado toda a turma que lá está, esse desabafo dele nas redes sociais não é para ser ignorado. Ele estava convicto de uma coisa,
Ele estava convicto de uma coisa e se decepcionou. Então tem muitos torcedores, né, que estão justamente nessa situação. E isso é normal numa democracia, gente. As pessoas têm o direito de apoiar quem quiser, claro, desde que cumpram com o básico, que é o quê? As regras previstas no estatuto. Infelizmente, a turma que lá está e seus apoiadores, na época, não se atentaram a esse pequeno detalhe do rito democrático, né? E é aí que está toda essa pressão, né, em cima dessas pessoas que cometeram esse erro, né, crasso de defender a ruptura institucional no Vasco. Só que o comportamento de autocrítica, que nem o referido conselheiro está fazendo aqui, e eu não conheço, tá? Não conheço ninguém dessa política do Vasco aí, tá? Estou falando, dando a minha opinião, né, em relação ao que eu vejo estando de fora, né? Então, esse comportamento de fazer uma autocrítica, né, e de arrependimento é um comportamento legítimo, né, e digno de ser ressaltado, né? O problema não é esse. O pior são as pessoas que apoiaram o errado, né? As consequências negativas da causa, né, errada estão aí para todo mundo ver e continuam apoiando o errado, fazendo militância. Ou pior, pessoas que na mesma plataforma digital, no Twitter, né, já se arrependeram de ter votado no Jorge Salgado, mas mesmo assim continuam atacando o candidato que venceu de forma legítima nas urnas na eleição prevista no estatuto. São essas pessoas que vocês precisam ter cuidado, porque são pessoas que costumam manipular a opinião pública a fim de trazer, né, a opinião pública para os seus interesses pessoais, né? Então, assim, eu não vejo com bons olhos esse ataque a pessoas que, por algum momento, tinham alguma convicção, né, e se arrependeram dessa convicção e hoje estão denunciando algo, ou estão criticando. Não. Fizeram uma autocrítica. Isso faz parte da evolução do ser humano. Fazer uma autocrítica é importante. Faz a pessoa evoluir como ser humano. Pior são aqueles que fecham os olhos para tudo que está acontecendo e continuam fazendo militância, continuam apoiando o errado. E se atentem a esse detalhe aqui. Se atentem a esse detalhe aqui, que eu vou ler de novo. Que o próprio conselheiro falou, entre parênteses: dizem que a criação não irá passar pela AGE e que a transferência do controle não passará pelo Conselho Deliberativo. Gente, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Claro que, vindo de pessoas que cometeram estelionato eleitoral, né, que promoveram a ruptura do estatuto, né, isso é normal. Só que para as pessoas que defendem o correto, isso é grave. Por quê? Porque o formato do clube é o formato associativo. Qualquer mudança que ocorrer, primeiro, muda-se o estatuto, né, vai ter uma AGE para poder ter a votação se muda o estatuto ou não, se todos concordam ou não. A partir daí, leva-se a pauta, né, para o Conselho Deliberativo, vai ter a votação se apoia ou não, e depois tem uma outra AGE para poder votar ou não a favor da SAF. Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. E a partir do momento que você vê uma declaração dessa aqui, de novo, dizem que a criação não irá passar pela AGE e que a transferência do controle não passará pelo Conselho Deliberativo. Então, peguem essa frase e juntem com os pontos que aconteceram nas eleições do dia 7, lá em 2020, onde as pessoas recorreram ao judiciário, conseguiram uma liminar irregular, dada num plantão judiciário por um ministro sem ter competência para tal, né? E depois surge uma declaração dessa. É grave, gente. É grave, né? Todo mundo sabe que existe um grupo político que tem forte influência no judiciário do Rio de Janeiro. Inclusive com agentes do judiciário participam, não tem problema nenhum, tem suas convicções, ótimo, a democracia é isso. Agora não tem o direito de ir contra a Constituição, né, e conseguir eliminar irregular. Por isso que o conflito está acontecendo. Então, inclusive tiveram declarações de líderes desse grupo político falando que o time
né, jurídico era imbatível. Aí você vê uma declaração como essa, de pessoas que estão lá dentro, que participaram de todo esse processo, é grave isso aqui, né? O que a gente interpreta? O torcedor normal que está de fora disso aqui, é que vão enfiar a SAF goela abaixo sem respeitar o rito democrático, de novo, né? Será que vão ser sustentados de novo pelo Poder Judiciário? Será? Então, será que essas pessoas que estão querendo fazer isso, elas têm legitimidade, né, para poder pautar um assunto tão importante, né, que essa questão da SAF, que pode mudar radicalmente o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama? Principalmente essas pessoas tendo 90% de rejeição do principal pilar do clube, que é a torcida. Então, gente, olha, pensem nisso, pensem nessa declaração dada por esse conselheiro da Mais Vasco, né, que participou desse processo de ruptura institucional e que hoje está arrependido e está fazendo denúncias graves aí. Pensem nisso, né? Pensem nisso. Por isso que eu falei no vídeo em relação à declaração do Leber de falar que é candidato em 2023 e vou repetir agora aqui. A gente torce para que o Poder Judiciário conserte o erro que ele próprio cometeu, que restaure a democracia vascaína, né? Essa, na minha humilde opinião, seria a melhor forma de acabar com todas essas consequências, né, que apareceram por causa de uma causa. Qual a causa? A liminar irregular que foi dada num plantão judiciário por um ministro sem ter competência para tal. Então a gente espera, para o bem da institucionalidade do clube e para o bem do próprio país, que o Poder Judiciário conserte o seu erro, tenha bom senso, respeite a autonomia administrativa do clube prevista na Constituição Federal, né, que conserte o seu erro e restaure a democracia vascaína e, por favor, deixe o clube seguir, né, em paz, né? Os problemas do clube, eles têm que ser resolvidos de dentro para fora. Para isso existe um estatuto, né? Se respeitaram o estatuto de outros clubes, por exemplo, do Flamengo, Poder Judiciário, respeite o do Vasco também. Por mais que alguns agentes do Poder Judiciário façam parte da política do Vasco, mas respeitem, né? Aceitem a derrota para o bem da institucionalidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!